Hebreus 4. Não vamos despedir as criancinhas não, pois eu vou ser breve na meditação, tá bom? Hoje eu queria mais ver o povo orando mesmo. Importante orarmos, tenho até pensado, quem sabe, marcar um dia, um sábado talvez, o mesmo orar, né? Todo dia, de repente podemos intercalar horários. Um dia inteiro de clamor a Deus, amém? Isso é muito importante. Eu tenho visto ser necessário fazermos o mais rápido possível. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim para nós: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Então, meus amados irmãos, a necessidade de um repouso, de entrar num repouso, a necessidade de descansar em Deus, de descansar. Há um repouso vindouro para nós, um repouso perfeito, amém, irmãos? Onde nós não teremos mais o pecado que traz tantas coisas ruins para nós, não é verdade? Tudo é por causa do pecado. E nós sofremos. Mesmo já salvos, nós temos ainda a presença do pecado nos perturbando, trazendo tristezas a nós. É chegado o momento em que cessará toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, desavença. E aí já seremos livres de uma vez por todas também da presença do pecado. Ora, por Cristo já somos livres da condenação do pecado, mas ainda estamos rodeados da presença do pecado. Mas naquele dia, e virá, Jesus diz, cedo venho, ou se não, nós iremos a Ele, amém? E aí cessará a maldade para nós. Nós mesmos não faremos mais mal a nós mesmos. Nós mesmos não fazemos mais mal a outrem. E o pecado não terá mais poder sobre nós. Mas ainda tem, irmãos, e traz tristezas, né? Tudo é por causa do pecado. Então, até que nós, como filhos de Deus, irmãos, entremos de uma vez por todas no repouso do Senhor, nós ainda vamos encarar muitas lutas, ainda a vida vai doer um pouquinho, vamos ainda sentir o peso do dia, das dificuldades que virão, dos problemas. Então, até que nós entremos de uma vez por todas no repouso do Senhor, precisamos recorrer aos recursos que o próprio Senhor deixou para nós, para que nós tenhamos uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada, uma vida, digamos, com um peso mais leve. Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ele diz, o meu jugo é o quê? Suave. Jesus, ele tem interesse em que nós nos acheguemos a Ele, troquemos sim, confiemos que Ele leve para nós o peso, a nossa carga que às vezes nos sufoca, amém, irmãos? Ele tem interesse e nós vamos saber porquê já. Mas é preciso, irmãos, viver recorrendo a estes recursos, porque enquanto aqui estamos ainda teremos de enfrentar uma dura lida no nosso caminhar, no nosso serviço para Deus. A labuta ainda vai requerer de nós ainda algumas lágrimas, algumas dificuldades. Vamos ainda precisar de força, de garra, coragem para
o combate. Amém? Para que no final façamos como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque que glória seria essa, acabar a carreira, mas não tendo guardado a fé, pois não conseguimos administrar a caminhada, a carreira proposta para nós, e não chegamos lá bem, ou pelo menos não chegamos lá guardando a fé, confiantes que até o último momento o Senhor esteve comigo e agora eu estarei com Ele para todo sempre. Amém? Então, meus amados, ainda teremos de enfrentar uma dura lida nesta caminhada, mas tenha de bom ânimo. Amém, irmãos? Tenha de bom ânimo. Deus, Ele é bom. Deus deixou para nós alguns recursos. Eu vou destacar 3 rapidamente. O recurso é a própria palavra dEle. E a Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes. Amém? Deus deixou para nós a sua palavra. Então quem tem ouvido, ouça a palavra de Deus, atente para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco, e Deus tem falado conosco. Amém, irmãos? Deus, por que Deus tem interesse em se revelar a nós como Ele tem se revelado através da sua palavra? Porque Ele sabe que nós somos pessoas fracas, porque Ele sabe que nós falhamos, que nós sofremos, que nós às vezes não conseguimos lidar com as situações. E Deus então nos deixa a sua palavra, e nós precisamos permitir com que a palavra dele faça uma investigação em nossas vidas, tire das nossas vidas aquilo que não pode estar lá e coloque em nós aquilo que deve estar para suportarmos a viagem. Amém, irmãos? Essa caminhada. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela cuida do nosso interior. Sabe, às vezes a casca está até bonita, mas talvez por dentro a coisa não está tão boa assim, não é verdade? Agora no final do inverno você abre algumas melancias, a casca é tão bonitinha, mas às vezes por dentro já está um negócio meio oco, né? Já não está tão gostosa mais a melancia, já está sem sabor, já está sem firmeza, já está sem aquele vermelhinho vivo, aquele que você olha assim: poxa vida, que delícia! E as nossas vidas, irmãos, ela precisa de constante revisão diante de Deus. E Deus, Ele deixou já o recurso para nós fazer isso. Nós precisamos recorrer ao recurso, é a palavra dEle. A Bíblia diz que Ele trata sobre a palavra, e o verso logo em seguida diz que não há criatura alguma encoberta diante dEle. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus, irmãos, ela expõe, ela precisa invadir o meu ser, tomar de conta da minha vida, porque ela vai expor o problema. Ela vai expor as minhas fraquezas, mas ela também vai expor na minha vida aquilo que eu preciso entender que tem que estar lá, mas que não está, para que eu consiga andar, para que eu consiga vencer, para que eu consiga ter vitórias, irmãos, nesta caminhada. Então a palavra de Deus, ela expõe, não só expõe as nossas mazelas, os nossos pecados, mas a palavra de Deus, é bom que se diga que ela não só expõe, porque nada fica encoberto diante a luz, que é o próprio Deus, o verbo encarnado. A palavra de Deus, ela expõe em nossas vidas os nossos pecados, mas ela não só expõe, como ela condena aquilo que não é bom em nossas vidas. Amém? Ela expõe, ela condena aquilo que não precisa estar lá e nos orienta a colocar aquilo que precisa estar lá. Amém, irmãos? Então nós precisamos, irmãos, da palavra de Deus, porque é ela que cuida do nosso interior. Porque talvez estamos bonitos, uma roupa arrumadinha, engomadinha, talvez não é nova, mas está passadinha, limpinha, né? Nossos rostos foi passado uma coisinha, o cabelo deu uma arrumadinha, mas talvez o nosso homem interior está ruim, está mal, está com dificuldades, estamos arrebentados, estamos só o bagaço. E aí precisamos recorrer à palavra de Deus e permitir com que ela cumpra essa função, irmãos. Ela precisa penetrar a nossa vida. Eu preciso permitir com que ela penetre a minha vida, amém? Deus não vai fazer nada na minha vida que eu não queira que Ele faça, ainda que Ele é soberano. Eu preciso permitir com que Ele cuide da minha vida, amém, irmãos?
Ele tem interesse. Recursos estão acessíveis, nós é que não fazemos uso muitas vezes, e por isso a vida torna-se um pouco mais difícil, irmãos, pois ela já é difícil por causa do pecado. O pecado leva-nos a tomar decisões que levam nós a pecar um pouco mais, a nos afastar um pouco mais, e aí a vida vai ficando cada dia mais difícil. Então nós precisamos, irmãos, permitir que esta palavra que é vida, gere de fato vida em nossas vidas. Que não estejamos apenas, flutuando, pela misericórdia, em pé pela misericórdia, mas que possamos estar vivos mesmo, amém, irmãos? Permita a palavra vivificar a sua vida, amém? Ela é eficaz, a palavra de Deus, a Bíblia diz, ela é viva e eficaz, ou seja, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela tem condições de transformar a minha vida, de mudar aquilo que precisa ser mudado, de ajustar aquilo que precisa ser ajustado para que eu viva melhor. Amém, irmãos? Então, até que nós cheguemos de uma vez por todas, meus amados irmãos, no repouso eterno, onde cessará todas essas questões, eu preciso recorrer à palavra de Deus para que eu viva bem ainda aqui nessa vida terrena. Pois os filhos de Deus, eles devem viver já a eternidade desde agora. E é possível, amém, irmãos? Não vai ter aquela questão de não ter dificuldades, mas as dificuldades elas serão superadas com graça, com glória. Amém, irmãos? Com louvor. É diferente. Serão superadas com ânimo pronto, com esperança, com fé, com confiança no que virá. Amém? A palavra de Deus também ela é apresentada para nós como uma arma de combate, ou seja, eu preciso estar combatendo na minha vida aquilo que é contrário à própria vontade de Deus, eu preciso estar combatendo as invertidas daquilo que é contrário a Deus que chega até a minha vida. Eu preciso estar combatendo as invertidas de Satanás, eu preciso estar combatendo as invertidas do mundo que tenta empurrar para nós uma conduta, uma maneira de viver que difere da boa, perfeita vontade de Deus. E quando nós não atentamos a isso, o que acontece? A nossa vida torna sendo um pouco mais difícil ainda, porque vamos estar fugindo ali do ideal, irmãos. Não vai haver o equilíbrio, Deus não vai ter a nossa vida ali, aos cuidados especiais dele, porque nós não estamos querendo. Então nós precisamos, irmãos, entender que a palavra de Deus, ela cuida do nosso interior, mas eu preciso permitir com que ela realmente faça um autoexame na minha vida, faça uma investigação profunda, e que eu venha permitir com que ela faça então o seu trabalho, para que ela venha tirar de mim intenções que não devem estar lá no meu coração, pensamentos ruins, seja lá o que for, e colocar aquilo que deva estar lá. Amém? Mas nós podemos notar, irmãos, na palavra de Deus, que além do pecado que a palavra de Deus expõe e condena, Deus ele é misericordioso, amém, irmãos? Ele sabe que enquanto aqui nós estamos, vamos sofrer, temos as nossas fraquezas, os nossos pecados que uma hora ou outra nos pega, nos derruba, nos faz chorar. Às vezes nós damos trabalho um pouco mais, insistimos ainda naquilo e sofremos ainda mais, mas Deus sabe disso. Deus, irmãos, nos deu a sua palavra para nós nos orientar, assim como ele disse para Josué: olha, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. A vida para Josué não ia ser fácil, ia ser de constante combate, além de tratar de um povo rebelde contra Deus. Mas Deus não falou para Josué recorrer às melhores escolas neste mundo, a melhor academia militar. Não, você deve se orientar pela minha palavra, Josué. Pela minha palavra. Mas ainda assim, Deus, sabendo que nós não nos preocupamos muitas vezes em saber o que Deus diz e o que Ele quer para nós, Deus é tão bom que ainda nos deu um sumo sacerdote. Amém, irmãos? Um grande sumo sacerdote. E aí, meus amados irmãos, graças a Deus que a Bíblia diz que este Filho de Deus, aquele que penetrou os céus, ele se compadece das nossas fraquezas, amém, irmãos? Ele se compadece, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus,
retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, diz a palavra do Senhor. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Amém, irmãos? Além da palavra, Deus nos deu também um grande sumo sacerdote. E por fim, em terceiro lugar, Deus nos deu também livre acesso à graça, ao trono da graça. Amém, irmãos? Temos a palavra, temos o Filho de Deus que intercede por nós, que batalha por nós, e ainda temos livre acesso. Podemos recorrer a hora que quisermos, sem um mediador humano. Amém, irmãos? Então, meus amados, enquanto aqui estamos, vai ser alguns momentos difíceis. Então, usa a palavra de Deus para te orientar, para viver melhor. Amém? Tenha comunhão com o grande sumo sacerdote Jesus. Visita mais, irmãos, o trono da graça com confiança, com liberdade que foi dada para você. Amém? Lembrando que não é mais preciso ser morto animais que eram sacrificados na antiga aliança, né? E aí precisava um sacerdote ir lá, atravessar lá, né? Entrar no Santo dos Santos, passar o véu, para poder apresentar a causa dos povos, das pessoas. Não. Jesus, que uma vez por toda, o Cordeiro de Deus, que uma vez por toda e de uma forma eficaz, Jesus se sacrificou por nós, amém, irmãos? Tirando do meio a parede que separava. E agora nós podemos, a hora que quisermos, entrar na presença de Deus, amém? Meus amados irmãos, o sacerdote, como era na antiga aliança, não tem mais acesso exclusivo aos santos dos santos, ou ao trono da graça de Deus. Jesus arrancou do meio o que impedia-nos de chegar na presença do próprio Deus, amém? Então não é mais exclusividade de um homem ou de alguns homens, mas de todo ser humano que queira chegar na presença de Deus e ser ajudado em tempo oportuno. Amém, irmãos? O sacerdote, ele fazia o quê? Ele atravessava o pátio, atravessava o véu e ninguém poderia entrar lá, só o sacerdote. Quem entrasse, até morria. Era acesso exclusivo para o sacerdote. Mas o sacerdote atravessava um recinto, um local preparado ali, onde tinha a presença de Deus. Ele entrava, passava naquele corredor, passava naquele véu, que fazia a divisão, a separação, onde ficava o Santo dos Santos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus não apenas ele atravessava um pátio, não atravessava apenas um véu. Jesus, ele penetrou os céus, amém, irmãos? Ele chegou aqui, ele se fez pecador, se fez um de nós. Jesus é cheio de compaixão, misericórdia, irmãos. Um homem que experimentou toda espécie de sofrimento, para no final, irmãos, nos dar a oportunidade de desfrutar da esperança que temos hoje. Amém, irmãos? De desfrutar de um repouso que teremos vindouro. Então até mesmo o Senhor Jesus, ele experimentou de muita dor aqui, irmãos, na sua humanidade. Mas ele já disse, irmãos, eu venci o mundo. Todos que com Cristo estão já têm vencido o mundo, meus amados irmãos. Tem vencido o mundo. É só mais um pouquinho. Jesus já foi assunto, voltou para a glória, amém? Mas todos aqueles que têm confiado na sua vinda, irmãos, primeira, ele penetrou o céu, ele veio a este mundo, ele morreu por nós, ele sacrificou-se uma única vez, e ele se compadece de nós, amém, irmãos? Esse grande sumo sacerdote. Então que nessa noite nós venhamos experimentar ou recorrer à palavra de Deus. Está precisando recorrer à palavra de Deus? Senhor, eu estou precisando que o Senhor me oriente. A palavra de Deus está aqui, mas permita com que ela penetre a sua vida, que ela examine, faça um autoexame. A palavra de Deus, se nós nos dispor a permitir com que ela faça o seu trabalho, ela vai fazer, e às vezes vai fazer coisas que, humanamente falando, não gostaríamos. Sabe quando
você tem uma fratura no osso, você não consegue ver, olhando apenas aqui. Quando eu quebrei o braço, né, não dava para ver o osso, estava lá dentro. Aí naquela máquina de raio-x, né, aí revela o que tem dentro. Quando eu permito a palavra de Deus fazer o seu trabalho na minha vida, ela vai revelar o problema. E ela, se eu permitir, ela vai ajudar-me naquele problema, amém? Ela vai ajudar. Então, recorra ao recurso, se oriente pela palavra de Deus. Recorra mais o grande sumo sacerdote. O caminho está aberto. O caminho está aberto. Não é exclusividade para alguns poucos. Você pode chegar na presença de Deus e ser ajudado em tempo oportuno, amém? Então, enquanto aqui estamos, sim, vamos padecer, irmãos, mas é só por um pouquinho de tempo. Mas ainda aqui dá para viver melhor. Se oriente mais pela palavra. Busque mais o Deus da palavra. Amém? O caminho não tem mais bloqueio. Mas chegue com confiança ao trono da graça. Ousadia. E seja ajudado, porque o Senhor, Ele sim, Ele se compadece das nossas fraquezas e nos ajuda. Amém? Vamos orar. Meu Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nos ajuda, meu Pai, a catar essas instruções do Senhor para nós. Por favor, Pai, nós sabemos que vai ter dias mais difíceis que outros. Para alguns, a jornada tem sido um pouco mais árdua, ó Deus. Mas, oh meu Deus, que estes, Pai, venham se refugiar em Ti. Venham, ó Deus, se apegar à Tua palavra, ó Deus, para saber lidar com as questões e viver mais tranquilo, ó Deus. Por favor, o Senhor espera isso de nós. O Senhor tem desejo que isso aconteça. O Senhor veio dar vida e vida em abundância para nós. Meu Pai, ajude-nos a termos vitória, a sermos crentes vitoriosos. Não porque conhecemos o Senhor, mas porque podemos no Senhor ter vitórias nas questões da vida. Então nos ajuda, ó Deus, a recorrer a Ti sempre. Nos ajuda, ó Deus, a usar mais o recurso de orar, de chegar a Ti em oração, com toda a confiança. Por favor, Deus, nos ajuda quanto a essas coisas e abençoa o nosso retorno para casa, os pedidos dos irmãos que foram mencionados. Pai, nós recorremos a Ti, suplicando em favor desses pedidos, meu Pai. Tenha misericórdia, ó Deus, e que nos reunamos novamente, ó Deus, no próximo culto, na sexta, para juntos cultuar ao Senhor na beleza da sua santidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe e